que tal? Bien? E aí, tudo bom? Gente, hoje estamos entrando na nossa matéria do quarto bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos para a parte da gramática, na página 393. Acompanha aí com a tia no livro de vocês, tá? Coloquem aí na página, mais uma vez, 393. E o que vai dizer nessa parte da gramática? Nós vamos falar sobre o uso de qual, quando e donde. Muito tranquilo, bem similar à língua portuguesa. E aqui ele vem dizendo, né, em que situação a gente deve colocar, como colocar, para a gente poder estar formando frases, né? E é isso. Na número 1, nós temos qual, que seria o nosso qual. Se utiliza como pronome relativo. Beleza, então eu já sei que o qual, ele vai se posicionar como um pronome relativo dentro da minha oração. Então, aí tá lá escrito, ó, el qual, los quales, la qual, las quales. Isso aqui a gente vai colocando de acordo com o que a gente quer dizer na nossa frase. Vocês vão ver como é que fica, tá bom? Temos o exemplo? Temos. Exemplo. Ayer estuve com mi primo, el qual é professor de matemáticas. Vamos traduzir? Ontem eu estive com meu primo, o qual é o professor de matemática. Então, na tradução ficou dessa forma. Então, ele fala do primo dele, tá? Como é que ele retoma o primo dele na mesma oração? Usando o pronome relativo, que quer dizer el qual, né? A gente poderia estar substituindo pelo que. Se eu estivesse fazendo outro tipo de tradução com o mesmo sentido, eu poderia dizer: ontem eu estive com meu primo, que é professor de matemática. Pronome relativo? Sim, está retomando o primo, tá? Beleza? Agora, no número 2 está escrito: se utiliza em frases interrogativas ou exclamativas. E neste caso, levar a tilde. A tilde é o nosso acento. Vamos ver como é que fica? Qual é tua idade? Esse qual, ele continua sendo um pronome relativo. A única diferença, quando a gente vai escrever um texto, se posicionar gramaticalmente correto, a gente vai usar o acento no A. No caso, nós iremos usar a tilde. Então, qual é a sua idade? Então, esse qual é qual, tá? Sendo que o nosso fica igual, né? Tanto em frases normais quanto numa exclamativa ou interrogativa. Tem como ver o do quando agora? Temos. Como é que a gente vai usar o quando? Como a gente pode se posicionar? Com valor de futuro, tendrá o valor de conjunção. Opa, aqui a gente está falando que tem um valor de conjunção. Olha lá. Vamos ver como é que fica no exemplo? Quando llegues, por favor, llama-me. Olha, por favor, quando tu chegar, tu me liga. Eu fiz uma tradução livre. Quando chega, por favor, me chama, me liga. Então, seria assim: quando você chegar, tá, por favor, me liga. Então, aqui tem valor de futuro, por isso trata-se de uma conjunção. Tem outro exemplo, tia? Tem, ó. Quando não compreendas, me lo dices que te explico. Tipo assim, quando você não entender, me fala que eu te explico. Tem outro exemplo? Tenho. Quando sea madre, será muito feliz. Então, mais um exemplo com valor de futuro e com valor de conjunção também. Ó, quando se é mãe, será muito feliz. Número 2, vamos lá? O que tá falando aí nesse exemplo? Com valor de passado, tendrá o valor de conjunção. Opa, ele também pode ser posicionado em valor de passado. Aqui a gente trouxe 3 exemplos com valor de futuro, mas também existe com valor de passado. Vamos ver como é que fica essa situação? Com valor de passado, tendrá o valor de conjunção. Quando, mas, pretérito indefinido, pretérito imperfeito e pretérito plusquamperfeito.
Todos esses tempos verbais que ele discriminou aqui, eu posso usar colocando quando, tá? Tem exemplo? Tem. Exemplos. Quando llegué a mi casa, mi madre ya había preparado la cena. Quando llegué. Olha só, o meu pretérito indefinido aqui presente, tá? Aquele meu passado que não volta mais. Quando eu llegué a mi casa, mi madre já havia preparado. Olha aqui, ó, o meu pretérito plusquamperfeito. Ó, havia e o verbo preparar ficou preparado, la cena. Então eu tô contando a história para alguém. Poxa, quando eu cheguei na minha casa, minha mãe já havia feito a janta. Quando eu llegué a mi casa, mi madre já havia preparado la cena. Tem outro exemplo? Tem, ó. Quando estudiava no cole, tinha muitos amigos. Olha, quando eu estudava lá no colégio, eu tinha muitos amigos. Então, aqui o que acontece? Eu tô no meu passado indefinido e aqui eu falo com o meu pretérito imperfeito, simples, tá? Tinha muitos amigos, eu tinha muitos amigos. Essa é a tradução. Agora vamos lá pro 3. Com valor de presente, terá o valor de conjunção. Então, a gente já viu que ele pode se encontrar esse quando eu uso no valor de futuro, no valor de passado e também no valor do presente, que é aqui, ó, o número 3 traz isso pra gente. Vamos entender? Olha, existe uma estrutura. A estrutura quando mais presente de indicativos se refere a situações habituais. Exemplos. Sempre quando salgo com minha madre, le pido um helado. Então, o que quer dizer isso? Olha, sempre quando eu saio, tô contando para alguém. Poxa, sempre quando eu saio com a minha mãe, eu peço um sorvete. Então, um picolé. Então, esse quando, ele fica no valor de presente, mas sabendo-se que eu tô conversando numa boa com uma outra pessoa, só dizendo que isso acontece quando eu saio com a minha mãe, tá? Sempre quando salgo com minha madre, le pido um helado. Agora vamos para o número 4. Em perguntas ou em exclamações levará tilde e terá valor de advérbio de exclamativo. Como assim, tia? Não entendi nada. Ele vai mudar a situação esse quando. Vamos lá? Quando for perguntas de exclamações, ele vai levar uma tilde, vai levar um acento e ainda vai mudar totalmente o valor. A gente viu o valor de conjunção, vimos valor de pronome relativo, agora ele vem com essa, né? Ele vai vir com advérbio. Vamos ver no exemplo como é que fica essa situação aí? Quando estudas para o exame? Ih, quase que não saiu. Quando estudas para o exame? Quando que você vai estudar aí para o exame? E aí, ó. Quando viajarás a Cuba? Quando viajarás a Cuba, perdão. Quando que você viajará para Cuba? Esse quando aqui, olha, ele vai me remeter, sabe o quê? Um advérbio exclamativo, tá bom? Agora, vamos ver o que nós temos. Agora, nós vamos passar para o donde, como é que a gente pode estar usando, como é que funciona a gramática nessa parte, tá? Tem função de pronome relativo ou conjunção. Então, eu já sei que o donde, ele tem uma função de pronome relativo e de uma conjunção, ou conjunção. Com função de pronome relativo, pode ser substituído por el, qual, la qual. Vamos ver no exemplo para ficar mais claro como é que funciona, se é pronome relativo ou se é uma conjunção. Exemplos. Quero ir donde me levaste em nossa primeira cita. Olha, quero ir aonde você me levar nesse nosso primeiro encontro. Ó, esta é a casa onde vive Maria. Essa é a casa a qual vive Maria. Então, esse donde, ele funciona aqui como o quê? Pronome relativo. Beleza? E aqui ele funcionou como conjunção. Vamos ver mais o que a gente tem. Número 2.
É um advérbio interrogativo. Aqui, gente, aqui ele falou sobre exclamativo, mas ele colocou interrogação. Porém, é uma pergunta. Estranho. Agora, vamos ver aqui, olha, como donde pode se comportar. Exemplos. Quiero y donde me levaste en... Ah, já falei. Número 2. Es un adverbio interrogativo utilizado en oraciones interrogativas, tanto directas como indirectas, elevar a tilde. Então, é um advérbio aí interrogativo e vai ser utilizado em orações interrogativas, tanto diretas como indiretas, levará a tilde. Quando ele fala diretas e indiretas, a gente vai perceber no exemplo do que se trata, tá? Exemplo, onde está mi bolso? Aonde que está a minha bolsa, né? Então, aqui, esse donde ele levou a tilde, perfeito, estou vendo o meu acento, né? E ele funcionou como um advérbio interrogativo. E agora aqui, ó. Es un adverbio exclamativo y levará tilde. Donde quieres que esté? Aqui tá falando, onde quer que esteja. Então, aí, eu tô me referindo a alguma coisa. Tipo assim, onde quer que esteja bem. Então, esse donde aí, ele vira perfeitamente um advérbio, tá? Sendo que aqui é um advérbio exclamativo. E aqui, olha, eu tenho um advérbio interrogativo, tá? Vamos ver. Questão comentada. Eu sei que tá a resposta aqui, mas é bom a gente falarmos sobre essa questão, porque isso faz com que o nosso cérebro ele fique mais... tenha o poder de fixar melhor. Completa com qual, quando ou donde, pontinho, pontinho, quer enviar a México. Creio que pensa em enviar em setembro. Então, o que vai acontecer aí, ó? A frase que da frase fica quando quer enviar a México. Então, é quando, bem parecido com o português. Aqui não tem nem o que pensar. Tipo, quando que vocês querem viajar para o México, tá? Creio que pensa em enviar em setembro. Quando em perguntas ou em exclamativas tendrá o valor de advérbio e levará tilde. Ai, tia, muita informação, mas à medida que a gente for fazendo os exercícios, a gente for falando sobre o mesmo assunto, as coisas vão ficando mais claras. Então, aqui eu já sei que eu preciso do acento, da tilde. E aqui, ó, quero enviar a México. Quero o quê, gente? Quando que vocês querem, tá? Seria isso aí. Então, é bem parecido com a regra da língua portuguesa, sendo que ali eles botam tilde, né? Só mesmo para apontar que é uma exclamação ou uma interrogação. Então, olha só, pra gente fechar a nossa aula... A gente vai ter alguns exercícios. Número 1, completar a frase a seguir. Aí vocês vão ver de acordo. Pesquisem no livro para saber qual realmente pode colocar, tá bom? Vamos fazer o número 1, número 2. Deixa eu só afastar um pouco para eu ter noção. Aí eu afasto, eu não enxergo. 1, 2. Nós vamos fazer o 3. O 4 e o 5, tá bom? E dá para fazer o 6. Vamos fazer o 6 também, tá? Na próxima aula a gente fecha essa maratona de exercícios com mais a correção desse exercício que a tia tá passando hoje para vocês, tá bom? Então é só para completar, ficou com dúvida, pesquisa no livro, assiste a videoaula, né? Que a tia tá falando, tá dando os bizus, e aí vocês vão conseguir cumprir esses exercícios com tranquilidade. Reforçando quais são os exercícios: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Combinado? Agora me vou quedando por acá. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Bye, bye.